Se você acredita que uma mulher abandonada não pode se levantar, espere até ouvir esta história. Antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Histórias como esta mostram que a verdade sempre encontra um caminho. Naquela noite em São Paulo, o salão estava cheio de executivos, luzes e taças de champanhe. Era uma festa da empresa, elegante e barulhenta. No meio da multidão estava Ana Beatriz Ribeiro, grávida de 8 meses de gêmeos, segurando discretamente sua bolsa médica. Então aconteceu. Seu marido, Ricardo Almeida, pegou o microfone destinado ao brinde da noite. Todos pensaram que ele faria um agradecimento, mas o que saiu de sua boca fez o salão inteiro congelar. Estou pedindo divórcio, agora. Minha esposa é um peso na minha vida. O silêncio caiu como uma pedra, e ao lado dele estava Carolina Vasconcelos, sua chefe milionária, sorrindo como se aquele momento já estivesse planejado há muito tempo. Depois daquela noite humilhante na festa, Ana Beatriz não voltou imediatamente para casa. Na verdade, sua mente ainda estava presa às palavras que Ricardo tinha dito diante de todos. Você é um peso. Essas 4 palavras ecoavam dentro da cabeça dela, enquanto o carro seguia lentamente pelas ruas iluminadas de São Paulo. Mas havia algo que Ricardo e todos naquele salão não sabiam. Alguns dias antes daquela festa, Ana havia recebido uma ligação que mudou sua vida de outra forma. Era uma manhã silenciosa. Ana estava em casa organizando algumas roupas de bebê. 2 pequenos macacões estavam dobrados sobre a cama. Ela tocava o tecido com cuidado, imaginando como seriam seus filhos. Foi quando o telefone tocou. O número era desconhecido. Ana atendeu devagar. Do outro lado da linha, a voz de um médico soava profissional demais para o tipo de notícia que ele estava prestes a dar. Senhora Ana Beatriz Ribeiro, sinto muito informar. Sua mãe, Helena Ribeiro, faleceu esta madrugada no hospital em Campinas. Por alguns segundos, Ana simplesmente parou de respirar. O quarto parecia distante. O som da cidade desapareceu. Helena Ribeiro, sua mãe, tinha partido. Ana sentou lentamente na beira da cama, segurando o telefone com as 2 mãos, enquanto seus filhos se mexiam dentro de seu ventre, como se sentissem o choque que atravessava o corpo dela. Helena sempre foi uma mulher discreta. Nunca gostou de chamar atenção. Moravam em casas simples, mudando de cidade algumas vezes ao longo dos anos. Helena dizia que gostava de lugares tranquilos. E Ana acreditava. Quando era adolescente, Ana chegou a perguntar uma vez por que a mãe nunca falava sobre o passado. Helena apenas respondeu com um sorriso calmo. Algumas histórias precisam esperar o momento certo para serem contadas. Na época, Ana pensou que aquilo era apenas o jeito misterioso da mãe. Ela nunca imaginou que aquelas palavras escondiam algo muito maior. Naquela mesma manhã, depois da ligação, Ana foi até a sala procurar Ricardo. Ela precisava dele. Precisava de um abraço. Precisava de alguém que dissesse que tudo ficaria bem. Ricardo estava no sofá, olhando o celular com atenção. Quando Ana disse que sua mãe havia morrido, ele levantou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Agora? Ele perguntou, irritado. Eu estou no meio de uma conversa importante com a Carolina. Ana esperou. Talvez ele levantasse. Talvez ele dissesse algo gentil. Mas Ricardo apenas voltou a olhar para o telefone. Resolve isso depois, Ana. Eu tenho coisas maiores para lidar agora. Aquelas palavras feriram mais do que ela esperava. Naquele momento, Ana percebeu algo que nunca tinha querido admitir. Ela estava sozinha, com 2 bebês dentro de si, com a morte da única pessoa que sempre esteve ao seu lado, e com um marido que já parecia estar vivendo em outro mundo. Mas o que Ana ainda não sabia, e o que ninguém naquela casa imaginava, era que a morte de Helena Ribeiro
não tinha colocado um ponto final na história daquela família. Na verdade, tinha acabado de abrir uma porta enorme. Uma porta que escondia segredos, documentos e uma herança capaz de mudar completamente o destino de todos ali. E naquele mesmo instante, em algum lugar da cidade, um envelope lacrado já estava a caminho da casa de Ana. Um envelope que poderia revelar quem Helena Ribeiro realmente era. Nos dias que se seguiram à morte de Helena Ribeiro, a casa de Ana Beatriz ficou silenciosa de uma forma estranha. Silenciosa demais. Ricardo quase não falava com ela. Passava horas no telefone, andando pela sala como um homem que estava sempre ocupado com algo mais importante. Ana ainda tentava acreditar que aquilo era apenas estresse do trabalho. Mas não era. Enquanto Ana dobrava roupas de bebê e tentava lidar com a dor da perda da mãe, outra história estava sendo escrita, sem que ela soubesse. Tudo começou com uma reunião no escritório de Carolina Vasconcelos, no coração financeiro de São Paulo. Carolina estava sentada atrás de sua mesa de vidro, elegante como sempre. Na tela do computador, havia uma planilha aberta. Ricardo estava diante dela, nervoso. "Você precisa resolver esse problema rápido", disse Carolina calmamente. Ricardo franziu a testa. "Problema?" Carolina levantou os olhos devagar. "Sua esposa." A palavra pairou no ar. Ricardo não respondeu. Carolina girou o notebook para ele. Na tela havia um relatório. Transferências bancárias. Pequenos valores saindo de uma conta conjunta. Nada enorme, mas o suficiente para levantar suspeitas. Ricardo olhou confuso. "O que é isso?" Carolina cruzou os braços. "O departamento financeiro percebeu movimentações estranhas." Ela falou com tranquilidade. "Dinheiro saindo da conta de vocês para pagamentos que não fazem parte da rotina." Ricardo apertou os lábios. "Você está dizendo que Ana..." Carolina não terminou a frase. Ela apenas deu um pequeno sorriso. "Eu estou dizendo que isso pode virar um problema sério para a sua carreira." Essas palavras atingiram Ricardo exatamente onde ele era mais fraco. Ambição. Ele queria subir na empresa. Queria provar que merecia estar ao lado de Carolina naquele mundo de executivos ricos e poderosos. E naquele momento, sua própria esposa parecia estar no caminho. Carolina falou novamente, em tom suave. "Se isso virar um escândalo, Ricardo, sua reputação acaba." Ele passou a mão pelo cabelo. "Mas Ana não faria isso." Carolina inclinou a cabeça levemente. "Você tem certeza?" Silêncio. Porque a verdade era simples. Ricardo não tinha certeza de nada. Carolina então deslizou outro documento pela mesa. Um relatório interno. "Se você agir agora", disse ela, "ainda dá tempo de controlar a narrativa." Ricardo levantou os olhos. "Narrativa?" Carolina aproximou-se um pouco mais. "Você precisa mostrar que está preocupado com o comportamento dela, que tentou ajudar, que percebeu sinais de instabilidade." Ela falou aquilo como se estivesse explicando uma estratégia de negócios. "Gravidez, estresse, luto pela mãe", continuou Carolina. "Tudo isso pode explicar atitudes impulsivas." Ricardo sentiu algo dentro dele mudar. Não era tristeza. Era conveniência. "Então você acha que..." Carolina interrompeu com suavidade. "Eu acho que você precisa proteger seu futuro." A sala ficou em silêncio. Do lado de fora, o trânsito de São Paulo seguia como sempre. Ricardo olhou novamente para os documentos. Planilhas, relatórios, assinaturas. Tudo parecia oficial. Tudo parecia verdadeiro. Mas havia algo que ele não percebeu. A formatação daqueles arquivos, o sistema de origem. Todos vinham do departamento que Carolina controlava, não do financeiro central da empresa. Era uma fabricação perfeita, uma armadilha elegante. Enquanto isso, em casa, Ana Beatriz estava sentada no quarto dos bebês. Ela segurava uma pequena manta azul nas mãos.
Os gêmeos se mexiam dentro de seu ventre. Ela pensava na mãe, na última conversa que tiveram, e nas palavras misteriosas que Helena sempre dizia. A verdade chega no tempo certo. Ana não sabia ainda, mas naquele exato momento, seu próprio marido estava assinando os primeiros passos de um plano que iria destruir o casamento deles. E pior, ele acreditava que estava salvando a própria vida. A armadilha que começou no escritório de Carolina não demorou a chegar dentro da casa de Ana Beatriz. 2 dias depois daquela reunião, Ana entrou na cozinha e encontrou algo estranho. Papéis espalhados sobre a mesa, planilhas, extratos bancários e 3 pessoas esperando por ela. Ricardo estava em pé, olhando para o celular com o rosto tenso. Ao lado dele estava Dona Teresa, sua mãe, com os braços cruzados e uma expressão dura. E encostada no balcão, como se aquela casa fosse dela, estava Carolina Vasconcelos. Ana parou na porta. Seu coração apertou. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou. Ninguém respondeu imediatamente. Dona Teresa foi a primeira a falar. Finalmente resolveu aparecer. Ana franziu a testa. "Eu estava no quarto, descansando." Carolina então pegou um dos papéis da mesa e levantou lentamente. "Talvez seja melhor você explicar isso", disse ela calmamente. Ana pegou o documento. Seus olhos correram pelas linhas. Transferências bancárias, valores, datas. E o nome dela no topo da página. Ana sentiu um frio subir pela espinha. "Eu nunca fiz isso." Ricardo finalmente levantou os olhos, mas não havia dúvida no olhar dele. Havia acusação. "Então como esse dinheiro saiu da conta?" Ana respirou fundo. "Ricardo, você sabe que eu quase nem uso essa conta." Carolina deu um pequeno sorriso. "O sistema não mente." Silêncio. A frase caiu como uma sentença. Ana olhou para Ricardo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele apenas balançou a cabeça. "Eu te dei tudo, Ana", disse ele com a voz carregada de desprezo. "E é assim que você me paga?" As palavras atingiram Ana como um golpe. Ela tentou se aproximar. "Ricardo, olha para mim. Você sabe que isso não faz sentido." Mas antes que ela pudesse continuar, Dona Teresa bateu a mão na mesa. "Chega!" A mulher se levantou devagar. "Eu sempre soube que você não prestava." Ana sentiu os olhos arderem. "Eu nunca fiz nada contra essa família." Carolina observava tudo em silêncio, como alguém assistindo a uma peça que já conhecia o final. Ricardo pegou outro documento da mesa. "A partir de hoje", disse ele, "essa conta está fechada." Ana piscou, confusa. "Fechada? Eu não vou permitir que você continue roubando." A palavra ecoou pela cozinha. Roubando. Ana deu um passo para trás. Os gêmeos se mexeram dentro de sua barriga. Seu corpo inteiro parecia pesado. "Eu estou grávida dos seus filhos", disse ela com a voz trêmula. Ricardo riu com frieza. "Isso não te dá direito de destruir minha vida." A tensão no ar ficou quase impossível de respirar. Então Carolina deu um passo à frente. "Talvez seja melhor resolver isso de forma clara", disse ela. Ela olhou diretamente para Ana. "Ricardo decidiu que vocês dois vão se separar." Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Separar?" Ricardo pegou a pasta na mesa. "Eu já falei com os advogados." Ana tentou falar, mas naquele momento um barulho veio da porta da frente. Um dos seguranças da empresa entrou na casa. Ele carregava 2 malas. As malas de Ana. O homem as colocou do lado de fora, no gramado. Ana ficou imóvel. "Você está me expulsando?" ela perguntou. Ricardo caminhou até ela. "Você não mora mais aqui." Aquelas palavras quebraram algo dentro dela. Ana levou a mão ao ventre. "Pelo menos deixe eu pegar minha bolsa médica." Mas Ricardo agarrou o braço dela com força. "Para de fazer drama." Ela tentou se soltar, e foi nesse instante que aconteceu.
A mão dele se levantou. O som do tapa ecoou pelo jardim. O silêncio caiu imediatamente. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Ana ficou parada, com o rosto virado para o lado, sentindo o gosto de sangue na boca. Lentamente ela levantou os olhos e viu algo que fez seu coração afundar ainda mais. Carolina estava parada na porta da casa, vestindo o hobby de Ana. Ela amarrou o cinto com calma e olhou ao redor, como alguém avaliando um novo lar. "Acho que vou gostar de morar aqui", disse ela com um sorriso frio. E naquele momento, enquanto todos observavam em silêncio, Ana percebeu uma verdade dolorosa. Ela não estava apenas perdendo o marido. Estavam tentando apagar sua vida inteira. A casa ficou em silêncio depois que Ana Beatriz saiu. Os convidados da festa tinham ido embora. As luzes estavam mais fracas. O jardim ainda guardava marcas da cena que tinha acabado de acontecer. Dentro da sala, Carolina Vasconcelos caminhava devagar pelo ambiente, como se estivesse avaliando cada detalhe. Agora o lugar parecia diferente, mais vazio, mais calmo. E para ela, isso significava apenas uma coisa: vitória. Ricardo estava em outro cômodo falando ao telefone, contando sua versão da história para alguém do trabalho. Foi necessário. Ela estava completamente fora de controle. Carolina ouviu aquilo e sorriu discretamente. Ela já tinha ensinado exatamente quais palavras ele deveria usar. Instabilidade, pressão emocional, problemas financeiros, palavras elegantes que escondiam uma verdade muito mais feia. Enquanto Ricardo falava no telefone, Carolina foi até a lareira da sala. Foi então que ela percebeu algo sobre a mesa de centro. Um envelope. Grande, espesso, com um selo oficial. Ela franziu levemente a testa, pegou o envelope e virou para ler o nome escrito na frente. Para Ana Beatriz Ribeiro. Assunto: Estate. Helena Ribeiro. Carolina ficou imóvel por um segundo. Ela lembrava vagamente de Ricardo dizendo que a mãe de Ana tinha morrido alguns dias antes. Uma mulher simples, de cidade pequena, nada importante. Mesmo assim, Carolina abriu o envelope. Ela não acreditava em coincidências. Dentro havia várias páginas, papel de alta qualidade, linguagem jurídica, e no topo do documento havia um nome que imediatamente chamou sua atenção: Foster Global Trust, representação no Brasil. Carolina começou a ler mais rápido. Suas sobrancelhas se juntaram. As palavras eram formais, mas o significado era claro. A carta informava que Ana Beatriz Ribeiro havia sido registrada como beneficiária principal de um processo sucessório relacionado a Helena Ribeiro. Não havia valores detalhados. Não ainda. Era apenas uma notificação formal. Mas havia algo que incomodava Carolina profundamente. O nome do escritório de advocacia no final da página. Um dos mais caros do Rio de Janeiro. Especializado em grandes patrimônios. Muito grandes. Carolina ficou parada, olhando para o documento. Algo dentro dela dizia que aquilo não era uma carta comum. Não era uma herança simples. Era algo maior. Muito maior. Ela virou a cabeça na direção do corredor. Ricardo ainda falava alto ao telefone. Ele parecia feliz, convencido de que tinha resolvido o maior problema da vida dele. Carolina sabia uma coisa sobre homens como Ricardo. Eles eram úteis, mas também eram perigosos quando entravam em pânico. Se ele visse aquela carta, faria perguntas, e perguntas atraíam atenção. Atenção era exatamente o que ela não queria. Ela caminhou até a lareira lentamente. As chamas ainda estavam vivas. Carolina segurou o documento por alguns segundos, pensando, calculando. Depois murmurou para si mesma: se isso for importante, ela nunca pode descobrir. E então colocou as folhas dentro do fogo. O papel começou a escurecer. As bordas se curvaram. As letras desapareceram em poucos segundos.
Carolina observou até que tudo virasse cinza. Quando terminou, Ricardo apareceu na sala. "O que você está queimando?" ele perguntou. Carolina virou-se com tranquilidade. "Nada importante." Ela deu um pequeno sorriso. "Apenas correspondência de condolências." Ricardo deu de ombros. "Ótimo. Não quero mais nada ligado àquela mulher." Carolina observou Ricardo por um momento. E naquele instante, ela percebeu algo que ele ainda não entendia. O erro que ele tinha cometido. Ricardo achava que tinha acabado de expulsar uma mulher fraca da própria vida. Mas Carolina, pela primeira vez, começou a desconfiar de algo diferente. Talvez aquela mulher não fosse tão insignificante quanto parecia. E talvez o fogo daquela lareira tivesse acabado de esconder uma verdade que ainda voltaria para destruir todos eles. A noite estava silenciosa quando Ana Beatriz finalmente conseguiu dirigir. Suas mãos ainda tremiam no volante. O rosto ardia onde Ricardo a havia atingido. O braço doía onde ele a segurou com força. E dentro de seu ventre, os gêmeos se mexiam inquietos, como se sentissem toda a tensão que atravessava o corpo dela. Por alguns minutos, Ana apenas ficou parada dentro do carro. O portão da antiga casa ainda era visível no espelho retrovisor. A casa que, poucas horas antes, ela chamava de lar. Agora parecia pertencer a outra vida. Ana respirou fundo e tentou se concentrar em algo simples. Pensar, respirar, continuar. Foi então que ela lembrou de algo que havia colocado na bolsa às pressas quando saiu. Um celular antigo, pequeno, quase esquecido. Era o telefone que sua mãe, Helena Ribeiro, tinha lhe dado anos antes. "Guarde isso carregado", Helena havia dito na época. "Se algum dia precisarem falar com você sobre mim, vão ligar para esse número." Naquele momento, Ana nunca entendeu completamente o motivo. Agora, sentada sozinha dentro do carro, ela procurou o aparelho na bolsa. A bateria estava descarregada. Ela conectou o carregador do carro e esperou alguns segundos. O aparelho finalmente ligou. Uma única notificação apareceu na tela. Uma mensagem de voz não ouvida. Ana sentiu o coração acelerar. A data da mensagem era de alguns dias atrás. Exatamente na semana em que sua mãe havia sido hospitalizada. Ela pressionou o botão para ouvir. Por um instante o telefone travou. Ana tentou novamente. E então a voz começou a tocar. "Senhora Ana Beatriz Ribeiro, aqui é Bennett Swanson, advogado responsável pelo processo sucessório de Helena Ribeiro." Ana endireitou o corpo no banco. "Processo sucessório." A voz continuou. "Estamos tentando contato com a senhora há vários dias. Um documento formal foi entregue em seu endereço residencial, mas ainda não recebemos confirmação de recebimento." Ana franziu a testa. Um documento? Ela nunca tinha visto nada. O advogado continuou. "É extremamente importante que a senhora entre em contato conosco. A senhora foi registrada como beneficiária principal no processo referente ao patrimônio de Helena Ribeiro." Beneficiária. A palavra ecoou dentro do carro. A gravação terminou. Ana ficou em silêncio. Algo não estava certo. Se aquela carta tinha sido entregue na casa, alguém tinha recebido. E ela sabia exatamente quem estava lá naquele dia. Ricardo. Carolina. Um frio percorreu sua espinha. Ana ligou o carro novamente. Mas desta vez ela não dirigiu sem direção. Havia um endereço antigo guardado na memória dela. Um pequeno cartão que sua mãe havia lhe dado anos antes. "Se algum dia você precisar que alguém acredite em você, vá até lá." 40 minutos depois, Ana estacionou diante de um prédio discreto na Avenida Paulista. Nada luxuoso, nada chamativo. Apenas uma placa simples na entrada. Newman Advocacia e Proteção Patrimonial. Ana entrou devagar. A recepcionista levantou os olhos e por um segundo ficou surpresa.
Senhora Ana Ribeiro? Ana assentiu. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma mulher saiu de um escritório no corredor. Elegante, postura firme, olhar atento. Ana Beatriz, disse a mulher calmamente. Eu estava esperando por você. Ana piscou, surpresa. Esperando? A mulher estendeu a mão. Meu nome é Sandra Newman. Sua mãe me pediu para ajudá-la, caso algo acontecesse. Essas palavras fizeram algo dentro de Ana finalmente relaxar. Pela primeira vez desde aquela noite cruel, alguém não estava olhando para ela como um problema. Sandra conduziu Ana até a sala. Sua mãe sabia que algumas pessoas poderiam tentar aproveitar sua vulnerabilidade, explicou. Ana sentou devagar. Aproveitar? Sandra abriu uma pasta. Dentro havia fotografias, registros, relatórios. E então Sandra disse algo que mudou completamente a direção daquela história. Antes de falecer, Helena Ribeiro pediu que mantivéssemos alguém observando discretamente sua casa. Ana sentiu o coração bater mais rápido. Observando? Sandra virou a pasta na direção dela. Na primeira foto aparecia a porta da antiga casa. Na segunda, um entregador entregando um envelope. E na terceira imagem, Carolina Vasconcelos recebendo aquela carta. E logo depois, caminhando em direção à lareira. Durante vários dias, Ana Beatriz permaneceu em silêncio. Não porque estava fraca, mas porque agora ela sabia que cada passo precisava ser calculado. Depois de ver as fotografias na sala de Sandra Newman, algo dentro dela mudou. Ela já não estava apenas reagindo. Ela estava se preparando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Almeida acreditava que tudo estava finalmente resolvido. Ele já tinha dado entrevistas internas no trabalho, repetindo exatamente as palavras que Carolina havia ensinado. Minha esposa está passando por um momento emocional difícil, dizia ele com expressão preocupada. Eu só estou tentando proteger minha carreira. Alguns colegas acreditaram, outros não. Mas Ricardo não se importava. Ele já estava focado em algo maior. Carolina. 2 dias depois do escândalo, os dois assinaram discretamente o registro civil em um cartório de São Paulo. Nada de festa, nada de convidados, apenas documentos. Ricardo acreditava que aquilo era um novo começo. Mas Carolina estava inquieta. Desde a noite em que queimou aquela carta, algo não saía de sua cabeça. O nome do escritório, o tipo de documento e a forma como aquele papel havia sido enviado. Naquela mesma noite, sozinha em seu apartamento, Carolina abriu o laptop. Digitou no buscador: Helena Ribeiro Foster Global Trust. Por alguns segundos, nada apareceu. Depois começaram a surgir resultados antigos: arquivos financeiros, relatórios de mercado, artigos discretos em revistas econômicas internacionais. O nome Helena Ribeiro aparecia ligado a estruturas de investimento que administravam capital de fundos gigantes, fundos de pensão, fundos soberanos, bilhões de reais movimentados por meio de estruturas silenciosas. Carolina ficou completamente imóvel diante da tela. Não, murmurou. Ela começou a ler mais rápido. Uma frase chamou sua atenção. Arquitetura financeira ligada ao Foster Global Trust. Carolina sentiu o coração acelerar, porque ela sabia exatamente o que aquilo significava. E naquele momento, pela primeira vez, ela percebeu algo terrível. Talvez a mulher que eles haviam expulsado de casa não fosse apenas uma esposa fraca. Talvez ela fosse herdeira de algo muito maior. Enquanto Carolina tentava entender o que havia feito, outra carta estava sendo enviada pela equipe jurídica de Helena. Desta vez, não para a casa antiga, mas diretamente para Ana Beatriz. E dentro daquele envelope havia um convite formal. Convocação para a leitura oficial do testamento. 3 dias depois, uma sala de reuniões elegante no centro do Rio de Janeiro estava preparada. Advogados, representantes financeiros,
testemunhas, todos aguardavam. Ricardo chegou primeiro. Ele entrou na sala com um sorriso arrogante. "Isso vai ser rápido", comentou com Carolina. A mãe dela não tinha nada. Carolina não respondeu. Ela apenas observava o ambiente. Algo naquele lugar parecia sério demais, formal demais. Logo depois, a porta se abriu novamente. Ana Beatriz entrou, grávida, caminhando devagar, mas com a cabeça erguida. Ao lado dela estava Sandra Newman, segurando uma pasta cheia de documentos. Ricardo franziu a testa. "O que você está fazendo aqui com advogados?" Ana não respondeu. Ela apenas se sentou. Então o advogado principal da reunião abriu um grande arquivo. "Estamos aqui para executar o testamento da senhora Helena Ribeiro", disse ele calmamente. A sala ficou em silêncio. O homem começou a ler. Primeiro vieram descrições de fundos, empresas, participações em estruturas financeiras. Ricardo começou a perder o sorriso. Os números aumentavam a cada página. Milhões. Centenas de milhões. Carolina sentiu o sangue desaparecer do rosto. Então, finalmente veio a frase que mudou tudo. O advogado levantou os olhos do documento e disse: "A única herdeira e beneficiária integral do Foster Global Trust no Brasil, avaliado em aproximadamente 52 bilhões de reais, é..." Ele fez uma pequena pausa. "Ana Beatriz Ribeiro." O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Ricardo sentiu suas mãos começarem a tremer. E naquele instante, ele percebeu algo devastador. Ele havia destruído a própria vida, exatamente no momento em que a fortuna estava prestes a chegar. Algumas semanas depois daquela leitura do testamento, o mundo de Ricardo Almeida começou a desmoronar de verdade. Primeiro veio a empresa. O departamento jurídico abriu uma investigação interna depois que as provas apresentadas pelos advogados de Ana chegaram às mãos da diretoria. Os e-mails, os relatórios falsificados e as manipulações feitas no sistema financeiro da empresa estavam todos registrados. Ricardo foi demitido em silêncio. O crachá dele parou de funcionar numa segunda-feira de manhã. Carolina Vasconcelos tentou se afastar rapidamente, alegando que não tinha participação direta em nada. Mas os registros digitais não mentiam. As mensagens que orientavam Ricardo a acusar Ana estavam preservadas nos servidores da empresa. O nome dela também entrou na investigação. Enquanto isso, Ana Beatriz estava em um lugar completamente diferente. Num quarto tranquilo de hospital, com a luz suave da manhã entrando pela janela. Em seus braços estavam seus 2 filhos recém-nascidos, pequenos, calmos, reais. A fortuna de 52 bilhões de reais agora estava oficialmente sob seu controle, protegida por advogados e por uma estrutura que sua mãe havia preparado durante décadas. Mas naquele momento, olhando para os rostos de seus filhos, o dinheiro não era o que mais importava. O que importava era outra coisa: liberdade, dignidade e a certeza de que ninguém nunca mais pisaria em sua vida. Alguns meses depois, Ana apareceu brevemente diante das câmeras quando os jornalistas finalmente descobriram toda a história. Ela não falou com raiva, falou com calma. "Isso não é sobre vingança", disse ela. "É sobre verdade." E depois completou: "Às vezes as pessoas confundem silêncio com fraqueza, mas o silêncio de quem tem dignidade pode se transformar na maior resposta de todas." Então ela virou as costas para os microfones e voltou para casa, para começar uma vida que agora era totalmente sua. Lição de vida e valor moral. A história de Ana Beatriz nos lembra de algo que muitas pessoas esquecem com o tempo. Nem toda pessoa silenciosa é fraca. Muitas vezes, quem suporta humilhações em silêncio está apenas esperando o momento certo para se levantar. Ricardo e Carolina cometeram um erro comum: julgar alguém apenas pela aparência, pela simplicidade
ou pela vulnerabilidade de um momento difícil. Eles confundiram bondade com fraqueza, lealdade com ingenuidade e respeito com submissão. Mas a vida tem uma forma curiosa de equilibrar as coisas. A arrogância pode subir rápido, mas a verdade sempre chega. E quando chega, ela não precisa gritar. Ela simplesmente aparece e muda tudo. Por isso, nunca subestime alguém que age com dignidade. Porque riqueza verdadeira não é apenas dinheiro. É caráter, é respeito, é a capacidade de continuar caminhando mesmo quando todos acham que você caiu. E no final, como essa história mostra, quem escolhe a crueldade sempre acaba enfrentando as consequências. Enquanto quem escolhe a dignidade encontra um novo começo.